3, 2, 1, 0. Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou Luiz Maia, aqui do meu lado o professor Luiz Kerli. Nós somos os responsáveis pela disciplina Economia de Empresas esse semestre. E nós estamos discutindo também essa semana, um conceito e toda uma área muito interessante que costuma abrir os olhos dos economistas para uma série de aspectos da gestão e do ambiente empresarial que muitas vezes não são tão corriqueiros, né? Não são vistos toda hora na mídia. Então, a programação de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos que a gente tem trabalhado, oferecer a vocês a chance de tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. A gente tem visto que vocês têm trabalhado lá com o questionário, hora ou outra aparece alguma dúvida, vocês sabem que podem nos procurar tanto durante esse momento de encontro, mas também pelo WhatsApp. Se vocês puserem lá uma dúvida e a gente achar que pode beneficiar outros, a gente grava um áudio, a gente pode até gravar um vídeo mostrando, falando um pouquinho e ampliando as nossas explicações, tá? Mas então, a gente começa resgatando alguns conceitos, passa a bola para vocês para fazerem algumas perguntas, e em seguida a gente vai ter esse momento, às 19h30, hoje nós temos uma aula especial, nós vamos receber a visita de um empresário chamado Sandro Alves, ele vai vir aqui falar do modelo de franquia, de forma geral, e um pouquinho da experiência que ele teve como franqueado, como que essa estrutura de governança híbrida, né, que caracteriza a franquia, como que tem funcionado para ele, tá? Vou passar a bola para o meu amigo Luiz Kerli e a gente resgata aí alguns conceitos antes de fazer algumas perguntas e trocar ideia com o pessoal. Bora, Kerli? Beleza. Então, cumprimento a todos e lembrando que vamos tentar repetir hoje na palestra o que a gente fez com aquele vídeo do Antônio, que nos apresentou o caso da Tesla. Lembre-se que ele apresentou todo o caso dele lá, um belo vídeo, apresentando ele muito entusiasmado com a Tesla, com justíssimas razões. E depois nós fizemos uma avaliação das ideias dele sobre a nossa ótica, a ótica que estava nos interessando, que era a ótica dos custos de transação. Então, ele falava da verticalização da empresa e entusiasmado, na nossa opinião, alguns enganos teóricos de achar que a empresa ia conseguir vender carro mais barato do que os concorrentes pelo fato de que era integrada, ia, como ele diz lá, ia desde a mineração até a distribuição. Então, aquela ideia errônea de que se você verticaliza, você ganha em todas as etapas da produção. E nós argumentamos dizendo, olha, já por outro lado, a Amazon, que um grau de integração vertical mínimo, não distribui, não imprime, não edita, não faz nada. E estou falando de livro, que é a área que eu conheço na Amazon, mas eu vejo lá que é uma área completamente aberta para tudo. Então, mas ela não fabrica nada, o que ela faz, acima de tudo, é colocar em contato os compradores e vendedores e, de uma maneira super eficiente, realiza a transação e entrega o produto final. Então, não é a Tesla que espera se será uma empresa muito lucrativa. Eu digo espera-se porque essa esperança está concretizada no desempenho das suas ações no mercado. Não é espero no sentido I hopes, não é nesse sentido. É no sentido I see, quer dizer, eu vejo o que ela está sendo, que há uma expectativa de rentabilidade da empresa. Então, isso, o Antônio apresentou lá o belo vídeo dele, super bem fundamentado, tudo, e a gente faz aquela análise nossa, e é o nosso dever de usar a nossa teoria para avaliar o que ele está dizendo. Primeiro, entender por que a Tesla é toda integrada. Então, a gente usou o tempo todo
o conceito de especificidade. Ele está trabalhando com um grau de especificidade enorme, então não há outra forma, ou não há outra forma, não. O mais provável mesmo é que ele vai apelar para uma integração muito forte, uma integração muito forte mesmo. Se você imaginar a fabricação de carro, ele está integrando para, para cima, quer dizer, na direção da matéria-prima, e o upstream, ou a montante, e por quê? Fazendo baterias, fazendo um monte de coisas do carro, e integrando também downstream, quer dizer, corrente abaixo, ou rio abaixo, como diz o Luiz, ou na direção do consumidor, ou a jusante. Então, essa integração que ele está fazendo está fortemente condicionada à grande especificidade presente em todas essas etapas. Então, até na mineração tem uma especificidade muito grande. A gente estranhou, porra, o que é que esse cara está com mineração? O Luiz minerou mineiramente e nos trouxe a informação de que os minerais que ele precisa estão se tornando mais ou menos raros, e ele está querendo se garantir que vai ter acesso ao lítio e tudo mais que ele precisa para as baterias e para a construção. É óbvio que ele não vai precisar produzir aço nem ferro, porque a Vale faz isso para ele no ferro e tal. Então, mesmo a integração enorme da Tesla é uma integração limitada, porque ele não vai fazer chapa de aço, não há, a não ser que os carros, a energia exigisse um tipo de material de chapa de aço super especial, que não é provável. Mas provável até que ela procure outros materiais que não o aço. Mas eu aposto, como a Tesla não vai fabricar chapa de aço. Mas qualquer aposta contra a Tesla, você tem grande chance de perder, porque não é uma empresa muito previsível, tem um CEO que preza pela originalidade, né? Mas é isso mesmo. Os tempos são outros de empresa. Hoje, dois jovens empresários mandaram uma foto para mim. Eles estavam para começar uma entrevista com o Valor Econômico, o Valor Econômico. E um deles vestido de bermuda. Um deles vestido de bermuda. Quer dizer, isso há 4, 5 anos atrás era impensável, né? Um empresário numa entrevista no Valor Econômico de bermuda. Nem sei se vai aparecer ele no Valor de bermuda e tal, mas o fato é que ele estava lá de bermuda dando entrevista pro Valor Econômico. Então, isso tudo vem de um processo que vem acontecendo de valoração de uma certa descontração das empresas. E o Tesla é um caso especialíssimo, onde o CEO sexo, droga e rock and roll fez parte da história dele a vida toda e nunca negou, como também Steve Jobs. Eu me lembro que eu estava uma vez lendo a revista The Economist e ela dizia num trecho lá que Steve Jobs dizia que a Microsoft nunca iria competir com ele, porque quando ele estava na Índia, no ashram na Índia, experimentando de tudo, aquele cara estava aqui fazendo aquilo e tal. Então ele falou, eles sempre serão uma empresa, digamos assim, quadrada, e nós seremos sempre uma empresa revolucionária. E claro que a fusão das duas deu um equilíbrio extraordinário, né? Uma junção de muitas áreas das duas deu um equilíbrio extraordinário e deu essa coisa extraordinária que é a Apple. Beleza. Então, a Tesla, esses comentários todos são absolutamente necessários numa aula de economia de empresa, que é para a gente ver o mundo da empresa e mostrando que esse mundo está ficando um mundo mais aberto. As empresas, se você ver as empresas no século XIX, por exemplo, era uma coisa, não se separava muito dos quartéis. Uma empresa e um quartel eram coisas que tinham uma disciplina muito semelhante, muito assemelhada. E as empresas decolaram, despadaram. Não estou falando
todas as empresas. Estou falando que em muitas áreas, especialmente na área de tecnologia, isso decolou. Antes da pandemia, um amigo mandou um livro para mim, na verdade mandou dois e pediu para entregar esse livro para uma terceira pessoa que trabalha com uma empresa virtual. Já isso antes da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia. Aí eu fui lá e quando cheguei lá na empresa era como é, todas as pessoas estavam de bermuda, praticamente todas. Vamos dizer que uma ou outra, ou as moças não estavam de bermuda e tal, mas aquilo era um ambiente impensável, impensável de muitos anos, há muitos anos atrás, e não deu muito errado, porque ele vendeu uma participação grande da empresa. Quem comprou foi esse Carlos do inglês, como é o nome dele? O Carlos que todo mundo ouviu, Luiz. Wizard. Wizard, Isso. cara, do Wizard, comprou uma parte da empresa e ele ficou tal. Ele tinha dois irmãos, esse camarada que eu estou falando tinha dois irmãos, e o pai dele, que é um pouquinho mais velho do que eu, mas não muito, me dizia às vezes assim, Kelly, eu tenho muito assim com meu filho tal. Os dois não, eu sei que tal. E uma vez eu fui para os 70 anos do pai dele, e o pai dele disse, quem diria em que ele ia ganhar mais dinheiro do que todos os outros? Então, e não aparentava nada. Na história dele não aparentava nada. Mas quando ele vendeu uma parte para o Isa, ele realmente se deu bem nessa história. Pois bem, as empresas, essas entidades chamadas empresas, são sujeitas às contingências dos ambientes, da história, de tudo mais, e no nosso estudo de hoje, sujeitíssimas a essa coisa chamada especificidade. Então, a gente usou a especificidade para entender porque a Tesla tende a ser uma empresa muito verticalizada, e para entender também porque a Amazon é uma empresa pouquíssimo verticalizada. Então, na aula de hoje, a gente tomou, de certa forma, de referência a Tesla como um padrão de estrutura de governança empresa, isso é, a Tesla faz tudo através da estrutura empresa. A Tesla, digamos, tem uma empresa de mineração, uma empresa de bateria, uma empresa de animal, e diz, Antônio, que até uma empresa de distribuição de automóveis. A Amazon a gente tomou como um padrão da estrutura de governança mercado, onde ela resolve no mercado, ela contrata a distribuição, são tudo. é, eu não sei como é a logística dela, mas o logística eu sei que é a parte fortíssima da Amazon. Então, mas o fato é que a Amazon não prima por verticalizar. Você não vê a Amazon comprar grandes gráficas de montar. O que é que ela montou no Brasil? A Amazon veio para o Brasil. Alguém conhece a grande fábrica da Amazon? A gente conhece a grande é, imprensa a grande livraria, nada. A grande editora, nada. Ela veio para o Brasil fazer o que ela faz em qualquer lugar. Se, se fosse o caso da Tesla, ela viria, digamos, fazer uma grandíssima linha de montagem para fazer seu carro. Hoje, nós vamos para outro caso. Vamos para a estrutura de uma estrutura chamada franquia ou franchise, que é uma estrutura do tipo híbrida. Híbrida, no sentido que ela não é uma estrutura centrada no mercado, quer dizer, você vai ver, o conferencista vai falar e vai dizer, ó, a gente não vai para o mercado, ele usa a palavra, para eu ir comprar alguma coisa no mercado só quando é chancelado pelo franqueador. O franqueador diz, você pode comprar esse produto determinado, então ele não vai no mercado. Não é estrutura de mercado completamente livre, mas também não é estrutura de empresa. Ele não vai produzir aquilo ali. Ele é um franqueador, vocês vão ver aí, de uma área que ele poderia dizer, eu vou comprar isso em qualquer lugar, mas não é assim.
o franqueador vai dizer a ele que só pode comprar aquele produto de determinadas fabricantes. Claro, ele dá um bom exemplo, mas quando eu quero comprar água, quando eu quero comprar produto de limpeza, isso não está dentro das restrições. As restrições são nos insumos e nos cuidados com a marca, né? no, na, no carinho com a imagem da empresa e tal. Então, essa estrutura que a gente vai ver hoje, a estrutura de franquia, é uma estrutura que tem características da estrutura empresa. Por que é que ela tem características da estrutura empresa? Porque ela não resolve tudo no mercado, ela tenta resolver é, dentro da empresa, só que não é. Mas por que ela não é então estrutura empresa? Porque ela não tem o comando hierárquico. Uma característica fundamental da estrutura híbrida, da qual o franchise é uma das estruturas híbridas. Que outras estruturas híbridas? Representação, distribuição, esses contratos de longo prazo, tudo isso são formas de você resolver as transações, diminuir os custos das transações, mas nesse caso nem diminuir comprando a empresa, como a Tesla, ela mesma faz tudo, ou como a Folha de Pernambuco que compra a gráfica, ou no caso de mercado, como você compra tudo que você precisa faz as transações todas no mercado, ok? Então, mas no caso da estrutura híbrida, tem esse ponto, você não usa o mercado, mas ao mesmo tempo também você não usa a estrutura empresa. Por que você não estrutura empresa? Porque você, quer dizer, o cara que é o franqueado da Bob's, por exemplo, ele não tem frigorífico, ele não produz carne, ele não tem padaria, ele não produz pão, ele não é um hortelheiro, ele não planta alfaces, nem as verduras que usa, nada. Mas, ao mesmo tempo, ele não compra no mercado. A Bob vai pôr para ele um monte de restrições e vai chancelar e treinar o produtor para você vai produzir o pão, você pode produzir esse pão, vai, tá bom, esse pão tá bom, essa carne com essas características, né? As verduras com tais características, os picles com essas características, aí tudo controlado. Nem é via mercado, nem é via empresa. Por isso que é a estrutura híbrida. Híbrida no sentido que tem características dos dois. Mas se você me perguntasse, mas como é que eu vou saber se é híbrida ou se é mercado? Por que é que eu digo que franquia? Basta você fazer a seguinte pergunta. A posse da empresa está sob um comando único? Pronto. Está? Não. O franqueador é responsável pelo marketing, é responsável pela marca, é responsável pelo controle, é responsável pela liberação, como é que ele diz, a chancela, dizer esse produto você pode, não pode, tudo. Mas, por Seleção outro de lado, fornecedores. isso, escolha isso tudo. E o franqueado, por sua vez, toma uma série de decisões que é ele que tem que tomar. Né? Ele não está hierarquicamente submetido ao franqueado. Não, eles interagem através de contratos. Eles têm contratos e esses contratos é quem controla as relações entre eles. Controla contratos, acordos, discussões, reuniões. Imagino que um cara desse está sempre em contato. Inclusive o trabalho de fiscalização. O cara faz todo o trabalho de acompanhar se o franqueado. Por quê? Porque o grande patrimônio de uma franquia dessa não é nenhum bem, não é nenhum bem, é exatamente a marca. Então, o cara zela, acima de tudo, por aquela marca. Essa marca inclui também, além da marca, inclui também um zelo muito grande pelos processos utilizados para criar um produto uniforme. Eu sempre brinco dizendo que não há dúvida que um Bob's é tão ruim aqui na 17 de agosto como em Manhattan, em qualquer lugar que você for, é igualmente ruim. Mas eu não posso nem dizer isso que está gravando. Mas aí
é gosto, e pode ser, por exemplo, ela é muito mau gosto. E tanto ele tem razão e não eu, que o produto dele é sucesso no mundo todo e eu não consigo vender nem um sanduíche sequer. Pois bem, então franquia não é estrutura empresa, porque não está sob o mesmo comando hierárquico. Não é a posse das empresas, não é única, não é unificada. Um possui uma parte, outro possui outra parte, e não se relacionam de maneira hierárquica, de você obedece, não, você obedece aos contratos negociados e tal, beleza. Também, por outro lado, não é estrutura mercado, porque o cara não vai no mercado, a franquia não vai no mercado comprar tudo, fazer tudo que ele queira e tal, pelo mercado. Claro que não é assim também. Então, o, ela não é mercado, ela não é empresa, portanto, ela é híbrida. Como ela é híbrida, como está incomodando muito esse apito Quer aí ir lá por mim? atender? Eu Hã? seguro aqui um pouquinho. Quer ir lá Eu atender? não deveria, não, mas eu acho que alguém devia fazê-lo. Eu não vou aguentar mais um minutinho, ele aguenta também. Por acaso, quem esteja lá. Bom, mas parece que não vai aguentar. Nós aqui vamos ter que pagar esse preço. Eu chego no minuto. Então, gente, olha só, eu provoquei aqui no chat, já vi duas respostas, estou esperando mais uma, tá? Eu pedi a vocês para me dar exemplos de setores, né, cadeias produtivas que são muito específicas, né, com alto grau de especificidade. E aí eu já tive duas tentativas aqui, uma o setor de saúde, outra área alimentícia, restaurante. Alguém gostaria de tentar a terceira aí, para a gente fazer uma primeira rodada? Estou aguardando um terceiro corajoso aí. Gente, aqui não tem nada a ver, tá? Errar, acertar é bobagem. A gente está só pensando junto. Então vamos lá. Qual que seria um terceiro setor que pode ser Pronto, considerado resolvido. de volta? Beleza. Beleza. Então, O, hum, pode continuar. sim, então uma estrutura híbrida, que não é uma estrutura de empresa, nem uma estrutura de mercado, ela não é empresa, porque a posse é diferenciada, basta isso. E não é mercado, porque ela não vai diretamente no mercado, ela vai no mercado filtrada, né? Completamente controlada pelos contratos e tal, completamente limitada. Então, é uma estrutura híbrida. Só quer dizer, não é a única forma híbrida. Uma representação também é uma forma híbrida, uma concessão é uma estrutura híbrida, contratos de longo prazo são características de estrutura híbrida, quer dizer, não é, Germana, não é mercado, não é mercado, não é empresa. Beleza, beleza. Então, a aula de hoje, a palestra de hoje, a gente deve enxergar sobre essa ótica e a gente estava falando hoje de manhã. Quer dizer, eu me lembrei, e disse a Luiz e toda a turma, de um professor que dizia, pelo menos que disse pelo menos umas duas vezes, que ele não, a coisa mais prática que ele conhecia no mundo era uma boa teoria. E eu acho também que depois que eu conheço a teoria dos custos de transações, eu entendo, olho para as empresas de uma forma completamente diferente. Eu vejo as empresas de uma forma completamente diferente, porque quando o cara estava falando da Tesla, eu estava dizendo, mas eu sei porque ela é verticalizada. A Amazon, mas eu sei porque ela não é verticalizada. A franquia, sim, mas eu sei porque é que a franquia, como é que a franquia funciona. Então, hoje, quando como é o nome dele? Edson? Sandro, Sandro. Quando o Sandro fizer a sua bela apresentação, um negócio super organizado, vocês vão ver, super bem apresentado, sobre franquias, a gente deve, quer dizer, nós estamos apresentando aquilo dentro de um curso de custo de transação, dentro dessa parte de economia da empresa de custo de transação. Você deve olhar para o que ele está falando, claro, você vai dar um monte de detalhes e tudo, mas ele está vendo sempre está vendo aquilo sobre a ótica dos custos de
transação. Então, não há. Isso é um viés, não é um viés no sentido ruim da palavra, um viés no sentido de uma característica. Você, quando vai para uma profissão, você acaba olhando o mundo quase sempre, ou sempre, sob a ótica das teorias que você aprende, né? Então, se você aprende uma teoria social como economia, você olha para as empresas e olha para relações pessoais e olha tudo sobre essa ótica. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma parte de cooperação enorme com o Luiz Maia, mas também não tenho dúvida nenhuma que tem uma parte de competição, porque é assim que as relações entre as pessoas são, né? E a gente sabe que existe a competição, filha com mãe, filho também, principalmente do mesmo sexo, filho com mãe, filho com pai, tem uma competição muito grande. O filho com a filha, o pai com a filha, a mãe com a filha são um pouco mais atenuados. Pergunta a Freud, que eu não vou dizer, não vou dizer porquê, mas a competição está em todo lugar, até com os filhos e tudo, quanto mais tal. E dentro das empresas também, as empresas têm a parte, digamos, franqueado, franquia está o tempo todo também nesse processo de competição e de cooperação. Cooperação e cooperação, que criou essa palavra competition, ou em português fica mais feia, competição, uma palavra, competição não é uma palavra bonita. Competition fica mais suavizada, mas a ideia de que as duas atividades estão juntas, coopera-se e se compete ao mesmo tempo. E o equilíbrio disso é quem dá dessas duas forças, quer dizer, então um economista está sempre consciente da existência dessas duas forças, sempre consciente de que essas forças existem, né? E isso não torna os economistas, nós economistas, nem cínicos, nem desencantados com o mundo, coisíssima nenhuma. Digamos, o pessoal de biologia evolutiva, que eu acho que ensina muito aos economistas, também olha tudo do mundo como um processo de evolução, onde a competição e a cooperação vai fazendo a seleção natural caminhar e tudo. Então, pronto, olha para uma franquia dessa maneira, quer dizer, como uma estrutura de governança, que não é uma estrutura de mercado, que não é uma estrutura, do outro lado, não é uma estrutura de empresa, e que tem dentro dela, como tem em qualquer estrutura, uns elementos de cooperação e de competição. Eu só queria aproveitar também esse espaço, enquanto o rapaz está já chegando, para lembrar que tem uma aula que talvez exija algumas visualizações, não vai ser somente uma visualização, que vai permitir se compreender essa relação entre custos de transação e especificidade estudados de uma forma gráfica. Está lá no curso, eu fiz no quadro negro, falei com o Luiz, vamos fazer isso no quadro, tudo aí fiz no quadro, filmou tudo no quadro, mas qual é a vantagem? A vantagem é que você pode ver quantas vezes você queira, quantas vezes você aguente ouvir uma voz de um professor falando, você tira o som, se for o caso, e vai vendo aquele negócio, lendo e tal, quando tiver na dúvida, bota o som e assim vai indo. E e tentar ir para as listas. Já tem várias listas sobre o tema de custo de transação. Pelo menos duas tem, eu acho que já tem três, né? Já tem três listas de custo de transação. Então, vai lá, vai nas listas. As listas são para ser resolvidas com apoio, com cooperação. Pergunta, especialmente pergunta no grupo. Repito, pergunta dentro do grupo, pergunta aos professores, pergunta assim no grupo, quem é que sabe isso? Quem é que que pode explicar isso aqui? Quem é? Eu já vi isso acontecer dentro do grupo, pessoas com dúvidas, perguntando, e a pessoa dizendo, ah, não, é exatamente assim que eu li, que eu vi, que eu fiz e tal. Então, vai nas aulas, tem duas aulas, dois vídeos gravados sobre custo de transação,
Não, tem mais de dois. Essa semana teve mais 2 horas. Teve da outra semana, teve mais outras 2 horas. Acho que já tem 4 horas de custo de transação gravado. E essas aulas de discussão. Então, está na hora de correr para as listas. Está na hora de correr para as listas. Senão, a gente na outra semana vai entrar em novo tema e você vai ficar com esses custos de transação ali amarrando sua caminhada na disciplina. Então, aproveita o fim de semana, responde as listas, pergunta. Mesmo no fim de semana, se eu tiver aqui e ver uma pergunta sua, não tem o menor problema. No fim de semana mesmo eu lhe dou minha resposta e tudo mais. Então, aproveita e vamos ver o que é que acontece. Ontem eu tive uma reunião do departamento de administração. Eu sei que aqui nesse grupo tem alguns alunos de administração, e foi dito lá que esse curso de economia de empresas está com uma avaliação muito boa por parte lá dos alunos. Pois bem, seria importante também a gente ouvir, então eu sei que isso fica mais para o final, mas se você começa a provocar e a perguntar e a ter dúvida, eu considero como uma indicação de que o curso está lhe motivando, que o curso está levando você a ter dúvidas. Sem dúvidas, não se progride de Então, nenhuma maneira. pegando esse gancho seu aí, eu botei aqui no chat aquela provocação de falar assim: me digam aí 3 setores que na cabeça de vocês são extremamente com uma alta especificidade, né? E aí, ó, Uhum, vou comentar um pouquinho as respostas que eles tentaram aqui. Teve gente que sugeriu o setor de saúde, uhum, gente que sugeriu o setor de restaurante, outros uhum, falaram de cosméticos e medicamentos, e uma uhum, quarta pessoa ainda falou setor químico. Então, vamos uhum. começar com o setor de saúde. É específico, não é? Tem muita especificidade? Como é que você avalia? Pronto. Ó, eu acho que isso aí é uma boa bola levantar, porque de manhã os alunos foram para setores, outros setores, mas eu vi sempre que tinha um viés de associar especificidade com estruturas de mercado, estrutura oligopolista ou de monopólio mesmo. Quer dizer, é claro, uma característica de especificidade é mercado pequeno, isso é poucos participantes, poucos ofertantes. Mas não confundir a estrutura de mercado. A estrutura de mercado, como é a estrutura de mercado? É uma estrutura monopolista. Por quê? É distribuição de gasolina, de combustível. É uma estrutura monopolista. Ela tem poucos ofertantes aí nessa coisa. Ok. Mas, digamos, já a indústria de hambúrguer, aí você pode dizer que tem grandes players, isso tem, McDonald's, Bob's e tudo, e outros que são grandes players, mas não é uma estrutura oligopolista em todo canto. Se você mora em Olinda, se você mora em Jardim São Paulo, se você mora em Afogados, ou se você mora em Camaragibe, você vai ter oferta de hambúrguer, e tal. Você fala, mas não é tão bom quanto aquele tal, tal. Ok. Então, uma coisa é a estrutura de mercado. E a outra coisa é a especificidade. Veja, eu acho que os restaurantes, de uma maneira geral, veja bem, eles usam muito o mercado. Eu vejo os restaurantes, eu conheço mais ou menos os restaurantes. Eles compram, e tem que ser, porque eles precisam comprar produtos baratos. Eu não quero dizer que não exista um certo nicho dos restaurantes, que aqui em Recife é pequeniníssimo, que compra produtos especiais que pagam para que os produtores rurais agrícolas produzam carnes especiais, coelhos especiais, galinhas especiais. Isso existe no mundo todo. Um dos restaurantes mais famosos do mundo vende pato. Até hoje é numerado. Você come um pato e você recebe um cartão que você comeu o pato, número, não sei quantos mil, cento e tantos mil, tal, e tal. Quer dizer, porque eles criam, faz mais de 100 anos que criam e tal, mas não é a prática que a gente está falando, a prática usual.
Onde é que você pensa que o restaurante que você come se abastece? Se abastece no mercado. Compra as comidas no mercado, arroz, feijão, né, matéria-prima e mão de obra, tudo no mercado. Não confundir o fato de que cada comida, cada restaurante tem uma comida especial com a estrutura empresa, não. O supermercado, os restaurantes, quase nenhum produz o que eles querem. Eu acho que, em geral, é assim. Os restaurantes usam a estrutura mercado, se abastecem tudo no mercado. Os restaurantes muito especialíssimos usam uma estrutura híbrida. Isso é, em geral, eles não produzem o que eles fazem, eles contratam produtores rurais que fazem aquilo, que produz verduras especiais, carnes especiais, tararau, e contratam, então, mas daí é uma estrutura híbrida. Então, raramente você vai encontrar, eu não sei nem se eu vou encontrar uma estrutura empresa nos restaurantes. Não, um restaurante que produz seus alimentos, que tem terras e tal. Não é assim, não é assim. Então, eu diria que nesse ramo aí, a estrutura preponderante é a estrutura mercado, sem dúvida nenhuma, não teria dúvida nenhuma. Eu Então, tenho até, Kelly, o uhum, exemplo de uma cadeia de sanduíches que uhum, supostamente é totalmente verticalizada, mas é exceção, que é aquele Madeiro. Eles, sim, pela propaganda deles, eles têm a própria fazenda, certo, fazem a certo. própria maionese, eles Sim, sim. têm legume e tudo, É. mas é uma exceção, né? No mundo de restaurantes, Imagine quantos milhares e milhares e milhares e milhares de vendedores de hambúrguer tem. Aí tem o Madeira, claro, que eu estou dizendo, quando o cara. Isso, inclusive, serve para diferenciar o marketing dele, do, é, do, do início da produção até você, nós somos uma cadeia. Beleza, beleza, mas isso não é a prática do setor de restaurante. Pelo contrário, cara. Então, é mais assim, eu diria que tem os casos. É bom que ver também, para não parecer que isso é assim, de uma regra geral. Restaurantes são assim, não. Restaurantes, tem o caso do Madeiro, que o Luiz lembrou bem, e que eu me lembrei também do Pato, lá de Paris, que o cara numera os cartões, o número do Pato, se sai de casa. Não sei para que o cara vai querer aquela merda lá, não, com o número do Pato. Mas que ele deve trazer a memória dele, a lembrança, se comer um pato muito bom, parabéns. Agora o cartão com o pato. agora, Mas tá bom. esse Mas setor que você conhece bem, saúde. Vamos falar, pronto, saúde. saúde. Então, restaurantes, eu diria, a gente pode ir do caso do Maxime e do caso do Madeiro como completamente verticalizado, dentro de uma estrutura empresa, produzindo, fazendo o quê? Os casos do McDonald's, do Bob's e de uma boa parte dentro de uma estrutura de E, híbrida, é, usando parte de mercado, parte através dos contratos e tal. E a maioria, a grande maioria, usando a estrutura mercado. Quer dizer, o cara vai botar uma hamburgueria, ele vai comprar um hambúrguer no lugar, vai comprar o pão no outro lugar, vai comprar o azeite no lugar, vai direto no mercado. Então, é bom a gente ver isso, que não, assim, não existe essa resposta absoluta. Setor tal. Não. Dentro do setor, você pode ter uma área dele que é estrutura mercado, outra que eu acho que é a grande, grande parte, uma parte que é estrutura híbrida e uma parte que usa a estrutura empresa. Saúde. Saúde está se tornando vamos pensar assim, serviços hospitalares, né? Porque saúde é, é muita coisa, é. serviços Vamos hospitalares. pensar. Serviço Os hospitalar. serviços hospitalares estão se tornando uma situação, uma estrutura muito peculiar. Na verdade, os hospitais estão se tornando fornecedores de espaços, né? Um pouco menos, agora está mudando com essa grande entrada de capital e tudo. Mas digamos, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, aqui em Recife, os hospitais, digamos, Santa Joana, estou falando Memorial, o Hope, não, o Hope já faz um pouco mais de tempo. Então, eles estavam, português, um grande hospital aqui, eram vendedores de espaço. Você tinha
um grupo que fazia parte de imagem. Então, o hospital fazia uma sociedade com aquele grupo de médicos da área de imagem, eles implantavam o serviço de imagem e exploravam o serviço de imagem junto com o hospital. Ok. Tá mudando, essa estrutura está mudando. Esse era o padrão. Assim como os supermercados também têm uma grande parte de venda de espaço. Você chega no supermercado e você não tem a dúvida. Grandes produtores compram áreas de supermercado e usam os supermercados como espaço para vender os seus produtos. Mas os hospitais eram assim. Essa era a estrutura básica. Agora, grandes aportes de dinheiro, compra desses hospitais, eles começam agora a fazer parte de uma rede só, e aí está voltando, está implantando um outro tipo de um modelo onde o hospital é dono de tudo. Você tem uma ideia, por exemplo, no hospital, digamos, imagem, o grupo de médicos que assumia a área de imagem, eles compravam os equipamentos, compravam os tomógrafos, compravam ressonâncias, compravam máquinas de raio-x, tudo era o grupo que comprava junto com o hospital, que nem era do hospital, nem os equipamentos. Agora, nesse novo modelo, digamos, vamos pensar a Rede Dó. A Rede Dó, controla hoje o Pronto Olinda, que era o antigo Pronto Olinda, que hoje é Rede Dó Olinda, o Hospital Hope, que era da Unimed, da Ilha do Leite, que agora é tudo Rede Dó. Agora é diferente. A relação é a seguinte: tudo é meu. Tudo é meu. E os médicos e todos os trabalhadores na área de saúde começaram agora a vender os serviços da mão de obra especializada. Está se tornando uma relação muito de Mercado, compra, né, muito de mercado. mercado. Exatamente. Comprando esses serviços, uma estrutura muito, digamos assim, mercado. Antes era uma estrutura muito híbrida, digamos assim, né? O cara tinha todas aquelas relações. Hoje está ficando uma coisa extremamente simples. Eles vendem tudo, vão, digamos, compram esse serviço, compram no mercado esses serviços da mão de obra especializada, compram no mercado também toda a parte de insumos hospitalares, medicamentos, compram tudo isso. Quer dizer, eu diria que a estrutura mercado está se implantando claramente nessas novas relações, está se tornando menos uma estrutura híbrida, como era, digamos, na estrutura anterior, nas décadas anteriores, e agora está caminhando fortemente para uma estrutura centrada em relações de mercado. É Isso bom até falar, Kelly, que o hospital nunca foi estrutura empresa. não, Gente, por quê? Porque isso não, significaria fabricar equipamentos não, hospitalares, nunca, 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 fabricar nunca, remédio, fabricar nunca, gás, fabricar não, sol, não. fabricar cama, fabricar. Não, não. Isso aí hoje eles vão ser, ele usa sempre mercado porque isso aí é estrutura do mercado. Então, eu diria que a saúde, digamos, os serviços hospitalares hoje estão caminhando claramente definidos como estrutura mercado, passando de uma estrutura híbrida para uma estrutura mercado. Mas eu quero ouvir os alunos, eu estou falando aqui, não quero ver os alunos comentando o que nós estamos falando aqui, até porque está na hora de começar a palestra. E Sandro já Sandro já apareceu por está aqui. aparecendo por aí, exatamente. Beleza, beleza, boa discussão. No grupo lá, depois eu vou responder para eles, viu, Kelly? O Hum, setor químico e o setor cosméticos e medicamentos. Mas como o beleza. nosso convidado já apareceu aqui na tela, né? Boa noite, Sandro. Eu vou fazer a apresentação. Seu microfone está fechado. Vou fazer a apresentação aqui e Boa vou noite. passar a bola para ele, tá, Kelly? Uhum. Então, gente, olha só, é uma grande alegria a gente estar aqui recebendo um amigo e também um empresário que a gente admira, que tem uma trajetória profissional muito legal. Então, o Sandro, ele é engenheiro de formação, trabalhou durante muitos anos no setor de tecnologia, né? Vem lá do chamado Vale do Silício Mineiro, lá da região de Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Ajubá.
um monte de universidades, de faculdades de engenharia ali extraordinárias. Então, ele trabalhou muito no setor de tecnologia e, na medida que a carreira dele foi evoluindo, ele ficou com um gostinho de quero mais, resolveu empreender e aí encontrou o setor de franquias. E é o que ele vai falar um pouquinho nesse nosso bate-papo aqui. Então, Sandro, você já é um parceiro recorrente aqui da Rural. A Rural gosta muito de te receber, você já conhece a pegada aqui que a gente tem nas nossas aulas, o diálogo sempre é muito informal e também muito honesto, as pessoas falam muito abertamente o que pensam. Então, mais uma vez, bem-vindo. Eu vou passar a bola para você fazer aí uma apresentação inicial de uns 15, 20 minutos, e aí a gente abre para a turma jogar bola contigo, bater papo e fazer perguntas, tá bom? Tá ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre. Eu não sei o que você prometeu aí, quantos pontos você resolveu dar para o pessoal ficar aí na sexta-noite ouvindo a gente falar de franquia. Mas está valendo. Mas se lembre que tem gente que está tendo essa aula no segundo horário. Quando acabar a nossa, o cara ainda vai começar. Aí a gente acha que a nossa está do bom horário. Eita, aí, então a turma está animada. Nossa, ainda vai sair depois. Pois é. Quando você for para o vinho com o Luiz, tem gente começando a aula. Pronto. Eu vou tomar um vinho hoje, Luiz. A sua sugestão foi aceita. Vamos lá. Bom, como Luiz, prazer. Meu nome é Sandro, como Sandro Alves. Sou engenheiro de formação, trabalhei muitos anos na área de tecnologia, sempre quis empreender, mas eu tinha um problema que a grande maioria das pessoas tinham. Eu não tinha uma grande ideia, eu não tinha nada que iria revolucionar o mundo, nada que iria causar impacto social ou ambiental enorme. Eu não tinha dinheiro para bancar uma ideia começando do zero e esperar ela dar certo e retorno de investimento. Eu já era casado, tinha 2 filhos e tinha que pagar as contas, né? Tinha que manter a mim e a minha família. Então, essa é uma dificuldade recorrente, ou melhor dizendo, é uma dificuldade bastante normal, boa parte das pessoas tem, e boa parte das pessoas que querem empreender tem essa mesma dificuldade. E elas acabam não empreendendo porque não conhecem outras formas de fazer isso. E uma forma de fazer isso é através do setor de franquias. Porque através do setor de franquias você consegue empreender de uma maneira mais rápida, menos arriscada e mais previsível. Vocês estão me ouvindo aí? Muito bem, vendo e ouvindo muito bem. Tá bom. Então, pessoal, o setor de franquias ele tem essa vantagem. Eu vou explicar para vocês por que ela tem essa vantagem. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que franquia ela é um modelo de negócio usado com o objetivo de expandir o negócio. Então, imagine que você criou um negócio do zero, ele deu certo e você resolveu abrir uma segunda loja. Aí você abre uma segunda loja, você aumenta o número de pessoas, você tem mais trabalho operacional, você tem 2 unidades para tomar conta, e, de repente, você começa a trabalhar com 2 unidades. Dá certo, você abre uma terceira, o modelo vai sendo testado, você vai aprimorando o modelo, ele vai se tornando mais replicável, você vai criando padrões de operação, abre uma quarta. E aí você já percebe que uma grande dificuldade para gerenciar 4 lojas em lugares diferentes, com grupos diferentes. Até hoje não é possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então você tem que dividir o seu tempo entre as unidades, né? E você tem um bom negócio, afinal de contas, você abriu 4 lojas. E você fala assim, poxa, eu queria operar 5ª, 6ª, 10ª, 20ª, mas como é que eu vou me virar nos 30 para fazer esse negócio funcionar, tantas lojas funcionarem? E se eu quiser sair de Recife, começar a operar essas lojas em outras cidades? E se der certo e eu quiser sair do estado e começar a operar fora do estado de Pernambuco, como é que eu vou cuidar dessas lojas?
e se der certo fora do estado, como é que eu jogo isso para o Brasil inteiro, um país de dimensões continentais? Mesmo que não seja um país de dimensões continentais, é bastante território para você tomar conta. Então, é muito complicado, é muito difícil, talvez humanamente impossível você gerenciar tantas unidades espalhadas num vasto território ao mesmo tempo. Então, uma ideia que surgiu para isso é o seguinte, falou, poxa, eu tenho um negócio, ele é padronizado, eu consigo replicar ele de uma maneira fácil. Se eu sentar aqui e começar a trabalhar esse negócio, eu encaixoto ele, vamos dizer dessa forma, de maneira replicável, ou seja, eu posso passar isso para qualquer outra pessoa. Eu vou desenhar um contrato onde eu faço a cessão de direito de uso da minha marca e do know-how que eu vou passar para essa pessoa. Então, eu crio uma loja minha em qualquer lugar do Brasil, né, que é com a minha marca, eu dou a cessão de direito de uso para essa pessoa mediante um pagamento inicial, que se chama taxa de franquia, que me remunera por essa cessão de direito de uso e pelo know-how que eu vou passar inicialmente para essa pessoa. Eu auxilio ela com toda a formatação do negócio, toda a arquitetura do negócio, todo o desenho arquitetural, a montagem da loja, e em 3 ou 6 meses eu tenho uma loja pronta lá e um empreendedor local toma conta com o meu suporte. Então eu levo a minha marca para essa cidade, nasce um novo empreendedor, gera-se novos empregos, gera-se renda e movimenta os mercados. Então a franquia nasceu com essa ideia, nasceu com a ideia de expandir os negócios através do investimento de terceiros. Um terceiro interessado em ter um negócio passa a investir numa marca e recebe o direito de uso dessa marca e recebe o know-how para fazer essa operação dessa marca num determinado local. Tanto é que se você verificar numa cidade, se você se deparar com 2 cafeterias numa esquina, olhando, você não sabe qual é uma franquia, porque do ponto de vista de negócio, do ponto de vista estrutural, é a mesma coisa. Não há nenhuma diferença em funcionamento operacional, jurídico, legal, administrativo, que diferencia ou que faça uma mudança entre uma franquia e um negócio que foi começado do zero. Uma franquia de café e uma franquia começada do zero é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, faz café de um lado ou de outro, entrega pão de queijo de um lado e de outro, né? Lógico que tem as diferenças de qualidade, como qualquer outro negócio, mas o que muda é que na franquia você tem um arcabouço jurídico que envelopa esse negócio no sentido de que uma outra pessoa é dona daquela marca, é dona daquele know-how, porque foi criado o know-how daquele negócio, transferiu esse know-how para você e continua te dando suporte para você manter essa operação em funcionamento. Essa é a franquia. Então, nesse sentido, você tem uma relação contratual com o dono da marca, que é o franqueador. Você que adquiriu o direito de uso dessa marca e do know-how é o franqueado. Para ter esse direito, você paga uma taxa inicial de franquia, que varia de negócio para negócio. Ele varia de alguns poucos milhares de reais, 3, 2 mil reais, até para valores acima de 1 milhão de reais. É um negócio que tem uma variação bastante grande. Começou a operar, todo mês você paga também para o franqueador, você franqueado paga para o franqueador, o que a gente chama de taxa de royalties, ou taxa, e também uma taxa de marketing e propaganda. A taxa de royalties é normalmente entre 5% e 6%. Alguns casos chegam a mais do que isso, 10%, 8%. Em outros casos, no caso de produto, não trabalha com essa questão de 5% a 10%. Ela trabalha com markup em cima do produto. Então, vamos supor, o produto no mercado vai vendido a R$12, a franquia te passa isso a 5, você compra dela por 5, e os outros R$7 que você ganha na venda serve para remunerar você e toda a operação que você tem. Então, nesse sentido, você não tem taxa percentual de franquia. Em alguns pouquíssimos casos, essa taxa de franquia é
é um valor fixo, absoluto, mas isso está muito em desuso e as pessoas cada vez menos usam essa possibilidade. Esse modelo de franquia é um modelo sério, funciona muito bem. Eu tenho 4 lojas, comecei a operar em 2017 e existe uma variação muito grande de marcas no Brasil. Só no Brasil você tem cerca de 2.700 marcas. O setor de franquias movimenta 187 bilhões de reais em 2019, empregou cerca de 1.300.000 pessoas e, segundo informações da Associação Brasileira de Franchising, o volume de dinheiro que circula dentro do setor de franquias chega em torno de 2% do PIB nacional. Honestamente, eu nunca parei para fazer cálculo, mas isso é uma informação que eles gostam de divulgar. A Associação Brasileira de Franchising é uma associação sem fins lucrativos que reúne diversos franqueadores no Brasil inteiro, assim como franqueados, e ela tem como objetivo garantir que o setor de franquias funcione bem, de maneira idônea, dentro das melhores práticas de mercado, e serve também para divulgar o setor de franquias dentro do Brasil. É uma representatividade importante e que, inclusive, defende os interesses desse setor lá em Brasília, que acaba sendo o interesse de todo o mercado. Como eu disse, uma cafeteria que é franquia não é nada diferente de uma cafeteria que não é uma franquia, ok? No Brasil, começou a acontecer o fenômeno dos multifranqueados. Os multifranqueados são aqueles franqueados que têm mais de uma loja, e essas lojas podem ser da mesma marca ou de marcas diferentes. O fenômeno do multifranqueado ele é recente no Brasil, mas ele é muito comum nos Estados Unidos, onde você encontra nos Estados Unidos franqueados com mais de 300 lojas. É comum você encontrar franqueados com mais de 100 lojas nos Estados Unidos. Tem franqueado nos Estados Unidos que fatura $1 bilhão. Então, é gente muito grande. É um setor que movimenta muito dinheiro. Nos Estados Unidos existem mais de 700.000 unidades de franquia em todo o país. Você provavelmente consome produtos e serviços daqui em Recife de várias empresas que provavelmente você nem sabe que é uma franquia, justamente pelo fato de ser algo absolutamente transparente. O fato de ser uma franquia, ela é mais um arcabouço jurídico do que propriamente um tipo de negócio, ok? Então, ele é muito interessante. É um fenômeno antigo, ele historicamente data-se da primeira franquia. O primeiro modelo de franquia foi com Benjamin Franklin, em cerca de 1773, onde ele era um impressor nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa muito metódica. Ele criou, inclusive, se você gosta de mexer em computador, existe uma tipografia, uma letra que recebe o nome dele, de Benjamin Franklin. Ele criou isso e até hoje dura. Esse tipo de letra é uma tipografia, inclusive, muito bonita. Eu gosto de usar, às vezes, aqui nas minhas páginas e nos meus negócios. Teve a oportunidade de fazer esse modelo de franquia funcionar, mas lógico que naquela época não se chamava de franquia. Um amigo dele da Carolina do Norte ou do Sul, eu não sei se naquela época já existia a divisão Norte-Sul, mas é da Carolina, lá nos Estados Unidos, e essa pessoa quis montar uma impressora, ele quis montar um negócio de jornal lá nesse estado, e em contato com Franklin, eles decidiram fazer isso juntos. O negócio era o seguinte: o Benjamin Franklin disse a ele o seguinte: beleza, eu topo, eu vou ensinar você como esse negócio funciona, eu vou ajudar no investimento do maquinário, e você monta isso, eu te ajudo a montar lá, e te passo o know-how. Quando você começar a operar, você me paga um valor por isso, e quando você começar a operar, você vai estar me pagando todo mês um percentual daquilo que você fatura. Hoje a gente chama isso de royalties. E eles montaram um contrato para isso. Não tinha um nome de franquia, mas o modelo é um modelo de franquia.
Depois disso, veio o mais notório caso, que foi o da máquina Singer. Se vocês, jovens, não sabem o que é uma máquina de costura, a máquina Singer foi uma máquina revolucionária no mercado. Por quê? Porque antes as máquinas de costura eram muito grandes. E o Singer, que era uma pessoa americana de origem alemã, ele tinha facilidade com a mecânica e ele resolveu resolver esse problema de transformar essa máquina de costura em algo portátil, em algo menor. E ele desenvolveu esse modelo. Com o desenvolvimento desse modelo, ele fez uma revolução no mercado naquela ocasião, como o celular da Apple fez no nosso sistema de comunicação e de consumo de dados e telefonia. Por quê? Porque ao transformar, naquela época, a máquina de costura em algo que ia para dentro de casa, as pessoas passaram a fazer roupa dentro de casa, as pessoas passaram a costurar as suas roupas, as pessoas começaram a consertar suas roupas. Imagina isso, lá em 1700, em 1800 e cacetada. Era uma coisa muito inusitada para aquela ocasião. E ele começou a dar certo, começou a fazer o negócio funcionar muito bem. Só que se deparou com esse problema. Como é que eu cresço? Como é que eu faço o negócio crescer? Ele estagnou. E o sócio dele criou um modelo de contrato justamente permitindo o seguinte: espera aí, vamos licenciar as pessoas em diferentes estados, em diferentes cidades. Essas pessoas vão resolver um problema enorme que nós temos, que é principalmente o problema de ensinar as pessoas a usar a máquina e consertar as máquinas quando elas derem defeito. E não só isso, lógico, servirão como um canal de distribuição do nosso produto. Eles fizeram isso. A máquina Singer, depois você dá um Google aí, máquina de costura Singer. Essa máquina explodiu, ela foi parar no mundo inteiro, ela revolucionou o mercado em relação a esse negócio de roupa. Surgia aí um outro fenômeno ligado ao mundo das franquias. E aí eu disse no começo que o setor de franquias é um excelente caminho para quem quer empreender pela primeira vez, porque ele é mais rápido, ele é menos arriscado e ele é mais previsível. Por quê? Porque se você começa do absoluto zero, você vai ter que desenhar tudo do seu negócio. Você vai ter que pensar na marca, no nome do negócio, no que você vai vender, como que você vai vender, o cardápio, se for um restaurante, se for roupa, que tipo de roupa, qual o preço, onde eu compro, que maquinário eu faço, que cadeira eu uso. Contrata um arquiteto, desenha o modelo arquitetural da sua loja, o modelo, o conceito da sua loja. Você vai ter que desenhar um nome, vai ter que pensar no nome, vai ter que pensar numa logomarca, num logotipo, numa logo. Você vai ter que registrar, porque senão alguém vai lá e pega esse nome. Então, você tem que registrar. Registro no INPI demora um pouquinho. Então, só esse processo vai tirar de você aí 6 meses por baixo. No caso da franquia, é mais rápido. Você chega, você avalia uma franquia, você procura, acha ela, gostei, faz as avaliações, conversa com franqueados que já existem, tira suas conclusões, decide comprar. Quando você decide comprar, até o modelo estar pronto para você abrir as portas e funcionar, de 3 a 6 meses. É muito mais rápido. E você recebe muita ajuda do franqueador. Lógico que o franqueador sendo sério. A maioria é séria, mas como todo mercado, existem também algumas pegadinhas que é importante a gente tomar cuidado. Então, o primeiro ponto é esse, ele é mais rápido. O segundo ponto é menos arriscado. Por que é menos arriscado? Porque a partir do zero, começar do zero, você tem o risco todo em cima de você. A tua ideia pode não dar certo. Você pode ter que fazer a sua ideia mudar 3, 4, 5 vezes, como vocês já viram isso acontecer em diversos filmes aí na televisão, no Netflix, que as pessoas começam a fazer o negócio, tem uma dificuldade muito grande, não anda, não dá certo, de repente vem uma ideia completamente diferente, ele muda o negócio, não dá certo, muda de novo, não dá certo, muda de novo e dá certo, não é? Então, existe um risco aí de começar do absoluto zero. No caso da franquia, esse risco é mitigado. Não é zero. Não existe risco zero. Não existe. Da mesma forma que alguém começar a oferecer para vocês possibilidade de retorno de investimento muito grande, fica esperto. Não existe almoço grátis, pessoal.
Tudo tem risco. Nós estamos falando aqui de reduzir o risco, de mitigar o risco. Então, é menos arriscado começar com a franquia. É um modelo testado, funcional. Você pode ir lá, você pode verificar, você pode sentar, tomar seu cafezinho, comprar sua roupa, falar com o franqueado, o dono da loja, fazer perguntas, falar até com possíveis clientes que visitam essa loja. E é mais previsível. Por que é mais previsível? Eu acabei de mostrar quando você começa do absoluto. No caso da franquia, falhou, né? Deu uma falhadinha, mas está de volta. É, uma pequena falha só. No caso da começar do absoluto zero, existe uma imprevisibilidade muito grande, como eu acabei de mostrar. Pode ter que recomeçar várias vezes. Você não sabe o que vai acontecer. No caso da franquia, não, é mais previsível. Você está vendo o negócio funcionar. Você pode visitar o negócio, ele existe, ele é real, ele é funcional, a operação já está azeitada. Se é uma franquia com 100 lojas, ela tem um know-how para te passar. E tem, além do know-how, quando você entra nesse modelo, você tem 100 colegas operando igual a você. Você está começando a fazer as coisas, eu conheci o Luiz, que está na rede há 7 anos. Pô, Luiz, eu estou com esse problema, não sei resolver tal coisa, como é que eu faço? Ah, Sandro, olha, eu tive também isso daí, eu resolvi assado. Faz assim. Olha, isso daí é muito comum, no começo acontece mesmo, mas fica tranquilo que já já você resolve isso daí desse jeito. Então, você, além de ganhar o know-how que é passado para você através do franqueador, você tem um monte de experiências vivenciadas por diversos outros colegas que são franqueados e que já estão na rede e passaram por esse momento inicial que você está passando há muito tempo atrás. Então, isso é fantástico, é muito legal. Existe uma outra potencialidade que deve ser colocada, que deve ser falada, que é justamente o fato de você estar em rede. Quando você está em rede e tem o franqueador como seu ponto central de contato, esse franqueador pode e deve negociar com fornecedores que ele chama de fornecedores homologados. Normalmente, o franqueador ele vai cuidar dos fornecedores mais importantes, que são os que fornecem insumos para seu serviço ou para seus produtos, porque isso impacta diretamente na qualidade do produto ou do serviço. Existem uma série de outras coisas dentro da sua loja, dentro da sua operação, que são consumíveis e que você pode buscar fornecedores locais sem nenhum problema. Esses aí não impactam diretamente na prestação de serviço ou na venda do produto. Problema zero. Mas esses que você usa como insumo para prestar o serviço ou produto que você revende, impacta na percepção de valor do cliente e você compra isso com regularidade, todos os meses. Então, existe volume. Se você chegar nesse fornecedor, você vai comprar 1.000 unidades todo mês. Se o franqueador chega no fornecedor, ele vai comprar 100.000 unidades todo mês. Não o franqueador, mas ele vai oferecer uma porta para o fornecedor vender não 1.000, mas vai vender agora 100.000, 150.000 unidades daquilo por mês. Ele ganha volume. Com isso, ele consegue fazer preços melhores. Então, a gente chama isso de ganho de escala que a rede daquela franquia consegue obter quando o franqueador tem uma participação ativa, um bom relacionamento com os fornecedores e uma boa negociação. Ajuda todo mundo, melhora a margem de lucro e todo mundo sai ganhando com isso, beleza? Isso é franquia, é um bom modelo de negócio, é sério, e um modelo fascinante. Eu estou nele há 13 anos. Existem pessoas no Brasil que faturam milhões de reais. Existe uma bobagem que costumam dizer que franqueado trabalha para o franqueador. É bobagem. É lógico que existem casos em que não dá certo. É lógico que existem casos que as pessoas entram e não conseguem vencer. Mas isso não invalida um modelo. Isso pode ter sido um problema com um determinado franqueador, com um determinado franqueado. Enfim, pode ser algo pontual. Mas, no geral, é um modelo sério, cheio de marcas importantes. Boticário, Ipiranga, Posto Ipiranga. Você tem The Peel Action, que é uma marca que eu trabalho. Você tem Quem Disse Berenice, as meninas gostam muito dessa marca.
Você tem diversas. Hering, quem compra roupas da Hering? Hering é uma loja que, se você compra lá em Recife, você está comprando de um franqueado. Quem gosta de tomar café? Alguém vai no Delta? Delta Café é uma franquia, certo? Então você vai lá, McDonald's é uma franquia, né? KFC é uma franquia. Você vai ali no shopping Rio Mar, você vai encontrar diversas franquias, são 400 lojas, eu aposto que metade ali ou mais deve ser franquia. Então é um negócio que funciona e tem mudado a vida de muita gente. Muita gente conseguiu se tornar empreendedor através desse modelo de franchising. Franchising nos Estados Unidos, é uma palavra americana, franquias aqui no Brasil. Beleza. Excelente, Sandro. Olha só, enquanto você estava falando, uma das nossas alunas botou aqui no chat assim, veio um flashback do filme Fome de Poder, que é aquele... Veio um flashback do filme Fome de Poder, que é aquele filme que conta a história do McDonald's, né? Da grande sacada do cara transformar uma loja de sanduíche num gigante daquele, né? Isso. Aqui, eu vou ver se o pessoal quer colocar, o Henrique está te parabenizando, vou ver como é que vai aparecer nas perguntas aqui, mas eu vou te fazer uma, cara, que me ocorreu agora. Como é que você sobreviveu à Covid-19? Olha, eu sobrevivi por pouco, né? Porque ninguém aguenta tanto tempo. Mas os caras diminuíram, adiaram o recolhimento dos royalties, da taxa de propaganda. Como é que a negociação com eles funciona, cara? Assim, no geral, você não precisa entrar em detalhes eventualmente. Mas... Olha, todo mundo se viu... Sandro, me dá só um pouquinho, uma palavra só para colocar nos alunos numa perspectiva teórica. Luiz colocou um problema importante na nossa teoria. Para nós, uma franquia é uma estrutura de governança híbrida. E a gente sabe que o que caracteriza a estrutura de governança híbrida são, pelo menos, dois elementos. O elemento que a posse não é sobre uma mesma condução hierárquica. Então, Sandro, ele é dono, ele é proprietário da franquia, ele é o franqueado, mas ele é proprietário. E ele não está submetido à hierarquia do franqueador. Ele se relaciona através de contratos e tudo mais. Então, essa é uma característica. E a segunda grande característica da estrutura de governança franquia é que os ajustes não se dão através do mercado, através do sistema de preço. Então, ele não se ajustou com um cara que é completamente de mercado, que na franquia ele teve que se ajustar, preço subindo, preço se alterando e tal. E nem se ajustou como alguém na estrutura de governança empresa, que o cara se ajustou, reunindo as empresas ligadas e é assim que a gente vai trabalhar, é assim que vai acontecer e tal, sob uma mesma hierarquia. Então, as duas características, a característica de que a posse é dividida, e segundo, é que os ajustes não se dão via preço, se dão através de acordos. Então, o Sandro vai descrever agora uma segunda característica dessa estrutura de governança, que é os ajustes se darem através de acordos e contratos e tudo mais. Sandro, desculpa a interrupção. Não, é um bom comentário que eu preciso acrescentar isso também. Você me trouxe uma questão importante. Não há, veja, não há, inclusive no caso brasileiro, há algumas dificuldades, algumas nuances aí pela própria estrutura jurídica do Brasil do que diz respeito a trabalho, né? Mas, de modo geral, o que acontece é o seguinte: do que eu sou dono? Eu sou dono da minha estrutura física, que eu tenho aqui em Recife, são 4 lojas. Eu sou dono do que está ali dentro. É tudo, eu compro, eu pago, etc. Mas a marca, o know-how, eu não sou dono daquilo. Inclusive, eu tenho... todo franqueado tem cláusula de não... Eita. Agora foi um pouquinho mais no longo. seu contrato. Então, eu não... Sandro, por favor. Todo franqueado tem cláusula de... Aí
Isso. Todo franqueado tem cláusula de não concorrência. Isso. O que significa? Significa que eu não posso largar aquela marca e abrir, ou seja, Depil, eu não quero mais você. Saio, tá travando. Eu saio da Depil. Não, mas aí tá bom. E boto uma marca lá, Depil Sandro. Não posso, porque eu vou estar usando um know-how que foi transferido para mim. Ou seja, não é simplesmente baixar a marca da Depil Action e colocar a minha. Eu não posso fazer isso. Tem cláusulas de contrato que me permitem. Eu, sendo você, para evitar qualquer risco, chamaria Sandro Depil, porque Depil Sandro você corre um risco muito grande. Então, exatamente. Então, não posso. Isso são cláusulas de não concorrência que você tem que obedecer. Então, eu tenho uma cessão de direito, eu tenho uma licença de uso da marca e do know-how, beleza? Agora, e se eu fosse um dentista? Se eu fosse um dentista, eu poderia ter a cláusula de não concorrência? Posso, devo ter a cláusula. Mas, quer dizer que eu não vou poder operar? Quer dizer que eu não vou poder fazer minha profissão? Pode. O que você não pode, se você romper com o seu franqueador, você vai poder continuar sendo dentista, mas você não vai poder usar aquela estrutura que foi utilizada naquela franquia que você tinha, o sistema, por exemplo, de venda de serviços, o know-how que foi te passado, você não pode fazer, mas você tem o direito, sim, de exercer a sua profissão. Você pode abrir depois o seu consultório e seguir em frente. O que você não pode é simplesmente continuar aquele negócio e colocar uma marca sua, por pelo menos X anos. O contrato diz isso. Fala, você não pode fazer nada por 3 anos, por 4 anos, por 2 anos, sei lá. Cada contrato tem o seu tempo, beleza? Então, nesse sentido, não há relação, o negócio é meu, os funcionários são meus, o CNPJ é distinto, eu tenho um CNPJ que não tem nada a ver com o CNPJ da franquia, não há corresponsabilidade trabalhista, não há existe uma discussão, muitas vezes, de gerência ou ingerência. Então, de forma geral, o franqueador não entra na sua loja e ensina e faz você gerenciar a sua loja do jeito que ele acha que tem que ser. Não. O que acontece é que ele define padrões de atuação e esses padrões precisam ser seguidos. Mas, se você paga um bônus de 5% para o seu funcionário, ou de 7%, ou de 3%, isso é problema seu, é uma decisão administrativa sua. A única preocupação do franqueador é se a sua forma de atuar fere os princípios da marca ou gera problemas com a marca. Se gerar problema com a marca, ele pode rescindir o contrato, se o contrato assim tiver previsão para essas coisas. Então, veja, é uma nuance interessante, né? Mas peraí, então isso não é uma ingerência? É uma boa discussão. Eu não sou advogado e não posso afirmar categoricamente. Mas a grande questão é a seguinte: o franqueador é dono de uma marca. O trabalho dele é preservar a marca, é garantir que a marca tenha boa imagem de mercado, porque essa marca está espalhada no país inteiro. Se o Sandro, em Recife, faz uma besteira, isso cai na rede social em questão de minutos, está todo mundo vendo. Então, o fulano de tal que está lá em Santa Catarina com uma loja da mesma marca vai sofrer o problema que eu criei aqui em Recife, e vice-versa. O franqueador tem o trabalho de cuidar que esses problemas não ocorram, garantindo que todo mundo haja de uma maneira ética, profissional e com respeito à marca. Então, ele sempre vai estar olhando para aquilo que você faz, e se você dá uma escorregada, ele te chama, epa, tira esse negócio aí da rede social, que isso não está legal. Não, isso daí que você fez está fora do padrão, temos que tirar porque não funciona. Isso ele faz. Por quê? Porque ele está preservando a imagem da marca dele, dentro de princípios e valores. Beleza? Sandro, eu estou super interessado nisso. Agora eu quero que a gente volte depois, quando você achar conveniente, para o tema de como foram feitos os ajustes na pandemia. Aí agora eu vou entrar nisso. Todo mundo sentou na mesa e negociou com relação à pandemia, porque todo mundo percebeu
qual que era a grande questão? Eu preciso manter a minha rede intacta. Eu preciso sair dessa pandemia. Se eu estou com 100 lojas, eu tenho que sair da minha pandemia com 100 lojas, ou no mínimo com 95. Né? Eu sei que alguém vai sair disso daí, mas eu vou fazer de tudo que for possível para negociar com essas pessoas de modo que elas consigam ficar. Então, grande questão, aí a gente viu nessa pandemia que quem manda no mundo dos negócios, inclusive no mundo nosso, é o tal do fluxo de caixa. Não adianta você ter lucratividade sem ter geração de caixa. Bom, aí alguém vai falar assim, pô, mas você tá maluco? Como é que você tem lucro e não tem caixa? Calma, eu vou explicar para você que se isso não for familiar, eu vou explicar. Vamos lá. Do ponto de vista contábil, toda vez que eu vendo algo hoje, eu emito nota disso. Isso entra para o meu faturamento. Eu vendi 10 mil reais, emiti a nota no mês de setembro, eu pago imposto sobre isso em outubro e mostra que em setembro eu tive o faturamento de 10 mil reais. Mas eu dei prazo de 60 dias para esse cliente me pagar. Então, eu tenho todas as despesas correndo, eu vou ter que gastar do meu bolso para pagar essas despesas e vou receber lá na frente. Então, eu faturei 10 mil, mas não entrou 10 mil naquele mês. Vai entrar daqui a 60. Então, existe sempre um descasamento entre a venda e a entrada de dinheiro. Beleza? No caso do cartão de crédito é a mesma coisa. Eu vendo hoje, recebo em 30 dias. Se for débito, eu recebo em 3 ou 4 dias. Mas as despesas de hoje, até 4 dias ou até 29 dias, eu pago com o dinheiro que eu tenho que ter no meu caixa. A partir do momento que eu começo a vender muito, eu passo a girar dinheiro rapidamente. Então, eu passo a ter a oportunidade de ter um fluxo financeiro saudável. Entra mais dinheiro do que sai, ou pelo menos sai dinheiro menos rapidamente do que dinheiro que entra, beleza? Então meu caixa fica saudável. Bom, o que aconteceu com a pandemia? De um momento, no dia 20 de março em diante, eu passei a vender zero. E os boletos não paravam de chegar. Os funcionários precisavam ser pagos. As despesas de aluguel também. Então, todo mundo começou a negociar, as franquias vieram para a mesa, a Associação Brasileira também começou a negociar com as entidades de classe, com o governo, justamente para conseguir negociações, para garantir, para preservar o caixa das lojas, dos franqueados. Então, o franqueado começou isso que você está... O royalty de março, vou dividir em 6 vezes. A taxa de propaganda eu não vou cobrar. Abril, maio e junho você não vendeu nada, então não tem o que eu fazer, não tem nem o que fazer. Eu também não vou receber, eu, franqueador, não vou receber nada. E você não tem que me pagar nada porque você não vendeu nada. Mas eu tenho uma taxa de franquia que eu estou te devendo porque a gente fez a divisão. Não tem problema. Você quer negociar isso? Quero. Então, como é que você quer pagar? Falou, joga para mim lá para frente. Aí joga. Então, ou seja, houve uma série de negociações, os franqueadores se tornaram bastante flexíveis nesse modelo, onde todas as obrigações contratuais e financeiras existentes dentro desse relacionamento foram equacionados, foram negociados, e para dar fôlego para os franqueados, para que eles conseguissem manter o caixa e depois voltar a respirar quando as operações voltassem a abrir. E isso que aconteceu. Excelente. Beleza, excelente, Sandro. Muito obrigado. Completamente dentro da nossa teoria, da nossa perspectiva. O que a gente estava falando com os alunos do ponto de vista teórico, você está explicitando aí do ponto de vista da sua prática. Quando a gente tem uma teoria que é capaz de prever o que vai acontecer, a gente tem que prezar essa teoria. Então, pela nossa teoria, isso tudo deveria acontecer dessa forma, numa estrutura de governança do tipo híbrida. Beleza. Tem uma perguntinha aqui, do Henrique, falando assim, já existia a previsão de calamidade ou foi uma concessão voluntária da franquia? Foi uma concessão voluntária
não existia nenhuma previsão de calamidade. No contrato não existe nada prevendo isso. Nada, ninguém. Isso foi uma exceção brutal para todo mundo. Ninguém havia passado por uma situação dessa. É desesperador, porque você assim sabe aquela coisa? A gente vem jogando para debaixo do tapete um monte de sujeira, né? No bom sentido. Não estou falando franquia não agora. Estou falando do mercado. Por quê? Porque o peso o que está mostrando? Mostrou isso daí. Que muitos negócios vivem da seguinte forma: vende almoço para comprar janta. Ou seja, a pessoa não tem caixa, não consegue fazer caixa suficiente para sobreviver uma semana. A gente viu isso na pandemia. Muita gente, uma semana depois, pessoal, não tinha dinheiro para pagar funcionário. Olha que situação. Mas não era uma, duas, três pessoas, não. No mercado, de forma geral, isso aconteceu assim, a rodo. A rodo. Aí isso por quê? Porque o peso das coisas é muito grande em cima do empresário, né? As coisas estão muito pesadas, é muita burocracia. Você começa a cuidar, muitas vezes, de burocracia e não consegue cuidar do seu negócio. Então, eu estou achando que esse momento foi um momento, inclusive, positivo, porque eu estou apostando que, a partir de agora, mudanças de legislação, mudanças estruturais, novas regras, flexibilização, discussão de tributos, devem avançar no país de modo a fazer com que as coisas destravem, porque a gente tem ainda, apesar de toda essa coisa boa que é feita no Brasil, existe muita dificuldade, apesar disso se faz muita coisa boa, e se a gente conseguir um modelo mais flexível, inteligente, e que consiga distribuir renda de uma forma mais inteligente, mais equânime, esse país vai explodir, ninguém segura a gente, porque é muito grande, e a gente tem um potencial de fazer as coisas muito grande, justamente por essa dificuldade enorme que existe para se fazer as coisas. O empresário brasileiro ele consegue se ajustar de uma maneira incrível. A gente está vendo isso na pandemia. Isso é um fator positivo. Então, eu estou apostando que nós vamos ter um futuro muito promissor nos próximos 5, 10 anos aqui no país, apesar de muita dificuldade. Eu acho que você no caso, personifica, está simplesmente pondo em pessoa física uma característica do empresário brasileiro, principalmente do médio empresário brasileiro, que é uma resiliência extraordinária, uma criatividade extraordinária, uma flexibilidade extraordinária. Então, eu tenho a mesma visão que você tem de um país que tem recursos humanos extraordinários, e eu sou um dos fanáticos do Brasil pela cultura brasileira e tal. Luiz, que é americano, eu não sei, mas a minha visão é absolutamente coincidente com a sua. Eu queria só um esclarecimento, uma curiosidade. Seguinte, eu conheci as máquinas Singer, fez parte da minha vida o tempo todo. A minha avó tinha uma, a minha mãe tinha uma. Isso aí, todo mundo tinha uma máquina Singer. Eu só acho que, pelo que você me falou aí, o modelo do Franklin era claramente uma franquia. Até que combinou o nome Franklin com franquia. É bom que ele tenha inventado. Agora, o Singer, não. Ele, pelo que você me falou do modelo, da estrutura de governança, me pareceu mais um tipo de representante. Quer dizer, porque eu digo isso porque eu me lembro que quem era o representante da Singer. Claro, eles faziam serviços de apoio mecânico, aquelas coisas todas. Quer dizer, eu já conheci a Singer talvez 100 anos depois de que ele lançaram, porque aquilo ali foi no começo dos anos 800, o meado dos anos 800, quer dizer, eu já conheci a Singer bem mais na frente. Então, mas conheci a Singer nos anos 50, nos anos 60. Então, não parecia uma franquia, parecia o que hoje classificaria como uma estrutura de representação. O cara era representante da Singer, ele vendia os produtos da Singer, ele dava assistência técnica da Singer, ele estocava, tudo mais. Então, é muito mais próximo
do que eu chamo de estrutura de representação do que no estrutura de franquia. E eu não queria ouvir sua opinião sobre isso. Olha, é uma boa observação. O que muda é só o modelo de contrato. Uhum. Do ponto de vista. Que é uma estrutura híbrida, legal. não há dúvida. Isso. Estrutura híbrida, sem dúvida. Nem é mercado completo, nem é empresa completa. Mas mais próximo de uma representação. Exatamente. O que muda é o modelo de contrato. Se for uma franquia, se ele se caracteriza como uma franquia mesmo, aí, por exemplo, você tem características que podem ser observadas. Primeiro, a marca, ele usa. A licença do know-how, ele usa. Pagamento de royalties ou pagamentos regulares existem. Modelo de governança no sentido de fiscalização e apoio existe, mas no caso da franquia, ele é muito presente. No caso da representação, provavelmente não. Muito menos. Provavelmente não, exato. Royalties, por exemplo, seguramente eles não pagavam royalties. Isso eu sei que não pagavam. Eles não pagam royalties, mas eles pagavam algo. Eles pagavam algo. Eles pagam para ser... Como eles pagam? Eles devem pagar para comprar a máquina. Isso não é de graça. Né? Não. Não tem o apoio, não tem o suporte, não tem a supervisão próxima deles ali. Então, beleza, mas eu acho que está tomando... você está dando mais tempo do que Luiz disse que ia pedir a você. Você agora já deve cobrar de Luiz que ele está explorando você. Disse que ia querer você por meia hora, você já está com 50 minutos. Aqui, gente, olha só, deixa eu encerrar oficialmente aqui a nossa gravação. Agradecer, Sandro, mais uma vez. É um parceiro da Rural. Muito obrigado pela tua participação, ainda mais em 2 turmas, né? Que às vezes é a vida de professor, de dar 2 aulas no mesmo dia, e tal. Mas muito obrigado, viu? Eu fui com toda certeza um aluno absolutamente grato ao professor pelo que eu aprendi com você agora nessa aula. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Desculpa falar tanto. Numa sexta-noite. Beleza. Pessoal, aqueles que ficaram até o final, muito obrigado. Um abraço para vocês todos, bom final de semana. E agora, quem quiser, vai procurar aí um vinhozinho,